O local mais próximo que eu acho que você pode conhecer é Itaperuna. Ah, Talvez tá. Itaperuna. É o quê? Umas Fica 3, aí 4 horas daqui, do Rio? provavelmente por volta de umas 4 horas. Hum. Por aí, umas 4 horas de viagem. E o que acontece? A minha esposa ela era do Rio e ela conhecia a igreja. Aí ela teve um dia que ela falou: vou procurar um vídeo aqui para ver o que eles estão fazendo, como que tá a programação. Aí ela caiu lá no Novo Dia, Nova Vida. Aí pronto, dali foi só Ah, sucesso. que legal, cara. Muito legal isso. Porque Aí bacana. essas são as distâncias que a internet encurta, né, cara? É, a gente está a 255 quilômetros, minha esposa está falando aqui, de Caramba, que vocês. legal, cara. Fico feliz. Não, alguma coisa a pandemia ajudou, né? Nem tudo pode ter sido trágico. Vocês mudaram para ir por conta de trabalho, alguma coisa assim, ou Não. Na verdade, decidiram ela morava mesmo? aí. Eu sou nascido e criado aqui. Ela Ah, que morou no você Rio. levou ela para aí? É, ela tinha mudado para Itaocara, para a cidade próxima aqui. Aí Uhum. depois a gente se conheceu. Ah, vocês já se conheceram aí, Aí né? a gente tá. Sim, já conheci ela aqui. Pô, que legal, cara. Que legal. Eu estava conversando na última EBD, estava conversando com o pastor Germán, falando sobre. Ele falando sobre criminalidade, essa situação no Isso. Rio e tal. Eu falei, rapaz, isso aqui na roça, que a gente Você nem mora na sabe o zona que que rural, eu é, falei, né? não tá muito diferente, não. Falei, não tá muito diferente, não, que já É tá mesmo, começando. Ele, Eduardo? aí você me quebrou, Eduardo. Ah, complicado. Infelizmente, Pô, cara, olha só, eu nem tá, o sei se pessoal o tá. Darli vai aparecer aí, mas segunda-feira, cara, a gente teve o maior livramento. Não sei se O que aconteceu? a gente, o Darli, que é um irmão nosso aí da igreja, talvez ele apareça por aí. A gente foi visitar um cliente nosso e levamos também o Darli, eu, o Alex e o Darli. E na volta, a gente veio pela Washington Luiz, aí eu não sei se a turma conhece aí, né? A gente voltou pela Washington Luiz, e o Alex estava dirigindo, resolveu, falou assim, não, eu vou entrar por aqui, por dentro, no finalzinho da Avenida da Washington Luiz, você pode cair na Avenida Brasil, ou você pode entrar ali, eu não lembro o nome da estrada, no final é a estrada do Quitungo, que chama. Mas a gente sabe que é uma zona meio esquisita, mas ok. Aí ele entrou, cara. Aí no iníciozinho, assim, uns 200 metros da entrada, tinha um malandro em pé na calçada, praticamente na calçada. Aí ele fez assim com Caraca. a mão, assim, né? Aí tava ele em pé sozinho e um cara com um fuzil do lado dele. A reação do Alex na hora que estava dirigindo foi acelerar. Beleza, o cara não fez nada. Mas a gente percebeu, o Alex estava olhando pelo retrovisor, percebeu que o cara passou um rádio, falou com alguma coisa do celular, não sei. Andamos 1 quilômetro e pouco. Aí, não é nem cruzamento, seria só uma rua perpendicular que chega na principal. O Alex que percebeu, eu nem tinha visto. Um camarada do outro lado da rua, em cima do carro, né? Tinha enquadrado a gente em cima do carro lá. Aí ele parou o carro assim. Aí eu falei, cara, sobe aqui, sobe aqui. Aí ele subiu, mas o cara disparou. Que Aí a isso. gente, aí a gente subiu, aí andamos até a metade da rua. Aí tinha uma senhora em pé na rua, ele falou assim, cara, e aqui como é que é a comunidade e tal? A gente ficou meio sem saber. Primeiro que a gente não sabia mais onde a gente estava, né? Aí ele perguntou assim, pô, tem saída no final da rua? Aí ela falou assim, não, tem sim. Aí a gente desceu, aí no finalzinho da rua, pô, tu não sabe onde tá, aí ficamos assim, né? Olha para a direita, olha para a esquerda. Aí ele falou assim, eu acho que eu vou para a esquerda. Aí a gente se ligou, né? Na hora que a gente chegou para falar com essa senhora no meio da rua, a gente se ligou que a gente estava com o vidro todo do carro fechado. Eu falei, pô, Alex, a gente está com o vidro fechado, cara. Aí baixamos os vidros todos, ligamos o alerta, descemos. Quando chegou na pontinha da rua, assim, eu olhei e tinha outro cara já naquela assim, né? Olhando, mas com a arma apontada para a gente. Aí eu falei, cara, sai para a direita, sai para a direita. Ele saiu mais rápido agora, porque aí já estava. Saiu para a direita. A gente andou um pouco, não foi. Não foi na hora, não. Mas 2 disparos de novo. Mas aí a gente conseguiu, passamos na Nossa. linha do trem.
Mas foi um livramento, cara. Eu tenho certeza disso. Não sei se Sem vocês dúvida. acompanharam aí. Na terça-feira, é um testemunho mesmo, cara. Na terça-feira, isso aconteceu segunda. Na terça-feira, um camarada aqui, acho que ele é gerente de projeto da Globo, editora, tomou um tiro nesse lugar. Exatamente, aconteceu a mesma coisa. Só que ele entrou no lugar. Quando ele viu a barricada, ele deu uma ré meio rápida assim e saiu. Os caras abriram fogo contra ele. Meu Só Deus. Deus, cara, para guardar a gente. E foi Deus mesmo, cara. Deus que guardou a gente. Foi. A ficha só cai depois, né? Quando tudo Poderia ter acontece. acontecido coisa pior, né, cara? Tomar cuidado mesmo. Ainda Mas mais a gente tem que ficar ligado, mas, cara, não tem muita. Tem que ficar ligado para assim, não se expor e passar num lugar que talvez você não conheça, alguma coisa assim. Esse cara aqui, tá no jornal. Ele ia para uma reunião no centro, veio de Itaipava, acho que o cara mora em Itaipava. A Avenida Brasil estava engarrafada. O Waze mandou ele entrar, pô. Ele foi no Waze, entendeu? Então, assim, essa percepção de a gente se ligar num ir só no aplicativo, a gente tem que estar atento. Mas fora isso, cara, a gente está exposto o tempo todo. Não tem. A gente tem que. A nossa segurança está naquela que Deus nos dá. Não tem uma fórmula, né? Mas foi um susto. Para isso eu gosto ainda do interior, pastor. Aí quando eu falo isso, você fala, você não pode falar que aí tá assim também, né? Não chegou nesse ponto ainda não, graças a Deus. Mas a gente tomou um susto. Eu não sei, na hora que eu não vi o Darli ainda, desde segunda-feira. A gente tomou esse susto junto aí. Mas depois eu percebi a minha percepção, a minha leitura depois, é que aquele camarada lá do início, eu acho que ele não queria roubar a gente, porque quando é um assalto, o cara enquadra você e faz separar, não dá para sair. Eu acho que ele queria que a gente abaixasse o vidro somente, lá no início, entendeu? E como a reação foi, a gente acelerou um pouquinho e ainda ficou com os vidros fechados, o cara já, tem alguma coisa errada aí, deve ter passado um rádio, comunicou todo mundo, porque toda a galera que estava ali de plantão, vamos colocar assim, estava sabendo que a gente estava na área, entendeu? Mas... Acho que ali foi aquela situação do veículo errado e na hora errada, né? De repente ele estava esperando alguém passar com aquele mesmo veículo, né? Não sei, não, cara, de boa, a minha leitura é que ele fez assim no início para a gente abaixar o vidro somente, não... Porque para assim, passar de vidro aberto para eles perceberem que a gente não era uma ameaça para eles, entendeu? Mas graças a Deus, Deus é bom, nos guardou, a gente está aqui, mais um testemunho aí do favor de Deus sobre nós. E aí, gente, bom dia. Bom dia, Limário, Clairton, Marco, Silas está na área. Pô, esqueci seu nome, cara. Tal Elimário, eu não lembro seu nome, você tá de preto aí, esqueci seu nome. Você mesmo. Alberto. Alberto. É porque tá... Beleza, cara? Bom dia. Aqui, Eu esqueci. Aqui Aparece parece só iPhone. iPhone. Eu vou mudar o nome, pastor. Valeu. Jair tá aí, beleza? Marquinho. Alceu, Alexandre e Samuel. Show. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai fazer diferente. Por quê? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler aí o nosso texto da apostila, mas ele tem o título é Não Viva em Função da Vigilância dos Homens. E eu queria botar uma pergunta para a gente aqui, queria ouvir vocês, o que vocês pensam a respeito disso. Eu não vou passar um trecho do filme, por isso que eu falei que a gente vai fazer diferente, porque o filme não retrata uma situação parecida como essa, né? A Bíblia traz a Bíblia, é claro, né, e a apostila trazem uma situação que quando Jesus repreende os fariseus, ele fala que os fariseus, cara, vocês vão para as praças orar em praça pública, fazem doações
mas com o objetivo de todo mundo ver, de vocês ganharem a atenção e a aceitação das pessoas. Mas isso não passa de hipocrisia, porque vocês estão fazendo isso com esse objetivo e não com o objetivo de adorar a Deus ou de fazer o bem. Jesus dá essa repreensão. Então, beleza. Dito isso, eu queria dar uma outra situação, pensar em situações que a gente... Acontece situações como essa. Vou falar no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Não sei qual é a vida profissional de vocês, mas, de forma geral, eu vivi muitos anos no mundo corporativo e eu trabalhava para uma empresa francesa. E umas 3 vezes por ano, por exemplo, vinha aqui na empresa, vinha para reuniões estratégicas e reuniões de avaliação e tal, vinha o nosso diretor internacional, que era um cara que ficava na França e ele cuidava de Estados Unidos e Américas. Pô, quando isso acontecia, naturalmente você via o escritório, de uma forma geral, mudar completamente, né? As pessoas estavam mais arrumadas, as pessoas falavam mais baixo, as pessoas tentavam, de alguma forma, estar por perto, né? Aparecer, serem vistas. E isso acontecia com todos nós, comigo inclusive. E eu acho que, em algum lugar, isso tem sentidos, tem algum sentido. Você trabalha na empresa, é uma pessoa que você nunca vê, ou quase nunca vê, ou até mesmo o seu presidente, né? No meu caso, eu tinha muito acesso, então para mim não era um diferencial. Mas esse cara, eu quase nunca... O máximo que ele fazia com a gente, que a gente era gerente, ia apresentar resultado, era apertar a mão, cumprimentar, dar bom dia, boa tarde, pô, legal, foi boa a apresentação, ou fazer algum questionamento, era o máximo que acontecia, uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Olha o Darli aí, o Darli está entrando aí, ó. Aí, isso acontece com a gente. Uma outra situação que eu lembrei aqui, enquanto eu lia e revia a apostila para a gente conversar, na própria igreja. E eu não vou falar de todos, não posso falar que são todos, da mesma forma que na empresa, não posso garantir que são todas as pessoas que agem assim, mas, de forma geral, a grande maioria. Por exemplo, na igreja, se o pastor ou o bispo está por perto, né, as pessoas querem falar, e não tem nada de errado nisso. O que eu quero analisar com a gente aqui é a forma de comportamento nossa, tá? De cada um de nós, e acontece com todo mundo. Por outro lado, por exemplo, quando você, e aí trazendo para o nosso ambiente aqui, quando você quer, as coisas, por exemplo, não estão tão legais em casa, ou então você quer dar uma namorada, ou não sei, a gente procura agradar. A gente, inicialmente, a gente tem a iniciativa de agradar a esposa, né? Se você, sei lá, brigaram ou houve um desacordo, ou então você quer agradar mesmo, para se aproximar, sei lá, com intenção ou sem intenção, né? A gente age da mesma forma. A gente faz, de repente, né, como o nosso amigo Elimário ali, lava, né? Pô, vou lavar a louça toda hoje. Ontem eu escutei de uma pessoa que fala assim, não, poxa, eu percebia para ele, aí eu não sei, depois eu vou ouvir de vocês aí. Por exemplo, para ele incomodava eles jantarem, irem dormir e a louça ficar suja na pia. Ele, homem, para ele era incômodo, ele não gostava daquilo. Mas aí todo dia de manhã ele acordava, tava lá a louça. Aí ele falou, pô, cara, isso está me incomodando, eu não quero sobrecarregar ainda mais. Ele falou que ele tinha uma pessoa que ajudava lá e agora não tinha mais. E aí ele falou assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou acordar 20 minutos mais cedo e vou lavar a louça, vou ajeitar o mínimo ali, ajeitar a cozinha. E para uma família, de forma geral, a gente está falando de uma família vamos botar uma família grande, né, de 5, né?
Pô, lavar 5 pratos, 5 copos e 5 garfo e faca não leva tanto tempo assim. E, pô, passar, sei lá, um pano na mesa para tirar o farelo, qualquer coisa que ficou de pão, sei lá. Pô, sei lá, em 10 minutos a gente faz isso, de forma geral. O Elimar deve fazer em 5. Né? A experiência. Mas ele falou que ele começou a fazer isso. E, cara, ele falou assim, cara, não era a minha intenção inicial, mas o retorno da esposa foi fantástico. Ela mandou mensagens para ele agradecendo, dizendo que o amava. E, claro, isso melhora a atmosfera da casa, melhora tudo, melhora talvez a proximidade sexual, inclusive. E aí a gente bateu esse papo ontem, até sem querer, mas vale como um exemplo para a gente aqui. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês e queria ouvir vocês. Eu acho que esses 2 casos que a gente, 3, né, que a gente falou aqui, da empresa, até dos fariseus, tem gente que, né, isso está na internet direto. O cara faz uma boa ação, uma doação de alguma coisa. O cara levou comida ali para alguma comunidade carente. Aí o cara filma, tira foto e tal. Pô, tá errado, tá certo. Eu entendo que é um limite bem tênue ali. Porque, por exemplo, se você faz sozinho esse negócio, você, ok, está fazendo e, entre aspas, a Bíblia fala sobre isso, né? Se você for dar alguma coisa, sua mão direita não precisa saber o que a sua mão esquerda fez. Jesus fala sobre isso e tal. Mas, por outro lado, cara, você não inspira as pessoas a fazer a mesma coisa, você não convida as pessoas a participarem de um movimento como esse, tem um monte de coisa. Então, tem os 2 lados. Da mesma forma que na empresa, tem lá a turma que está querendo aparecer, mas tem a turma que está querendo fazer um bom trabalho. E, pô, claro, quer ser reconhecida pelo bom trabalho que executa. E não acho desonesto isso, nem hipócrita. E, no caso do casamento que a gente falou aqui, pô, de repente, você está querendo fazer aquilo porque você percebeu que, pô, você podia fazer um pouco mais. No caso desse amigo nosso ontem, amigo da igreja. Ele falou assim, cara, não era para mim, era mais um incômodo meu do que qualquer outra coisa. Eu queria ajudar, né, colaborar, porque faz parte da casa, da família. Não tinha nenhuma segunda intenção para eu fazer isso. Então, aí, no ponto de vista de vocês, aí, na percepção de vocês, até onde essa ação que a apostila fala, olha, não viva sendo vigiado, né? Não faça um bom trabalho só quando alguém está olhando, não faça as coisas certas só quando alguém está vigiando, ou realmente você tem o objetivo de melhorar e fazer aquilo melhor e quer participar desse crescimento, quer que as pessoas participem desse crescimento e tal. Porque qual é a percepção de vocês em relação a isso? A Bíblia dá para a gente esse caminho aqui, né? Mas eu percebo que é uma faixa estreita entre uma coisa e outra. Essa é a minha percepção, não sei. Aí eu queria ouvir o que vocês pensam a respeito disso aí. Pode abrir aí, quem quiser falar, mete bala. Pastor, Fala, Elimar. posso falar? A gente tem essa tendência, né, de querer agradar, de querer ser aceito, né? Às vezes é uma questão também de disciplina, né? A Bíblia fala que a gente deve fazer, principalmente no trabalho, né, com relação à nossa chefia e tudo, como se estivesse fazendo para Deus, né? E eu sempre tento trazer isso em mente. Eu sou servidor público, mas eu nunca tive esse vício, né? Essa mentalidade de serviço público, que graças a Deus isso é minoria, né? Isso vem diminuindo esses anos todos, mas eu sempre trabalhei como se eu estivesse trabalhando, quer dizer, antes de entrar no serviço público, eu trabalhei em banco e o banco tinha isso, quando a gente tinha supervisão na agência, então era aquele corre-corre, aquela coisa, naquela época eu tinha que trabalhar de camisa social, a gravata tinha que estar certa, eu não podia dobrar a manga, né? Assim, tinha que estar abotoada, e aquele corre-corre deixar a agência perfeita, porque tinha supervisão, tinha auditoria, e a gente queria
mostrar o melhor. Mas a gente tem isso com a gente, essa coisa de querer ser aceito, né? Às vezes eu me pego nessa situação também e eu me questiono. Uma coisa que o senhor falou há um tempo atrás, que eu guardei comigo, eu acho que tem até a ver um pouco com esse assunto, é que o senhor, pela sua profissão, pelos seus filhos, né, em estudarem em colégio internacional, né, e tudo, você às vezes é convidado por pessoas que têm muito dinheiro, né? Não sei se você se lembra desse fato. E a gente tem isso também. Quando a gente vai na casa de uma pessoa mais rica ou é convidado, a gente sente um certo desconforto. E naquela ocasião, o senhor falou, mas se me convidou é porque me considera, lembrou de mim, então por que eu não vou aproveitar esse momento? Por que eu vou me sentir... E aquilo eu guardei, olha que isso já foi um tempo atrás, tem uns 2 anos, uns 3 anos, isso eu guardei comigo. Isso às vezes eu sou convidado, eu vou num local que eu vejo que a família tem muita grana, a casa assim, eu me sinto um pouco diferente. Por que eu estou me sentindo assim? Né, se eu fui lembrado, se eu fui convidado, porque eles, de alguma forma, querem a minha presença, né, a presença da minha família e tudo. Por que eu não vou aproveitar esse momento e ficar preocupado se eu estou fazendo legal, se eu estou fazendo isso ou aquilo? A gente tem isso com relação ao trabalho, e ao trabalho também, mas eu tento me policiar. E eu tenho em mente assim, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Eu trabalho em serviço público e eu tento fazer o meu melhor. Já estou para me aposentar, mas eu faço o meu melhor como se eu estivesse fazendo para Deus. E assim, com aquela mentalidade que eu sou pago com imposto pela população, né, que paga imposto, então tem que fazer o meu melhor. Mas a gente tem essa coisa que o senhor falou de quando tem uma pessoa, tem um supervisor, tem um chefe, a gente tenta imprimir um ritmo, né, ou uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer. E isso é verdade, isso é natural que aconteça. Mas a gente pode agir dessa forma, assim, tipo assim, não, vou fazer isso só enquanto o cara está aqui, depois eu faço qualquer trabalho, deixa rolar. Agora, isso é natural. Por exemplo, se a gente for, eu não sei, eu até recomendo para você, uma coisa que eu gosto de fazer é viajar. E uma vez eu tenho uns amigos que moram em Goiânia, e a gente foi passar um tempo com eles lá, e eu falei com a Aline assim, pô, cara, vamos... Eu fui a Brasília trabalhar só. Pô, e quando você vai trabalhar, cara, ainda mais, eu fui trabalhar com... Tinha um senhor e uma outra amiga de trabalho, a gente não tinha... Saímos para jantar, que é a única coisa que a gente faz, sai para jantar, e volta para o hotel, e no outro dia vai trabalhar de novo, e é assim que funciona. Eu falei, pô, cara, vamos turistar em Brasília. Eu não sei, alguém já turistou em Brasília aqui? Por que eu estou falando isso? Porque imagina só, não tem nada a ver com o Bolsonaro, pode ser qualquer presidente. Vamos colocar seja, se você é contra o Bolsonaro e você o encontra, ou tem uma recepção, uma festa, e eu não vou nem falar nada oficial, tá? Vamos supor que você for na casa de um amigo e o Bolsonaro é padrinho da filha dele e o cara, às escondidas, foi lá. Pô, você acha que você vai agir da mesma forma como se ele não estivesse lá? Mesmo você não... Pô, o cara é o presidente do país, pô. Não tem como a gente passar despercebido. Mas por quê? Porque a gente reconhece nele a autoridade, ou, sei lá, um ministro, sei lá, alguém que é proeminente na sua posição, na sua profissão, sei lá, em qualquer coisa. Um pastor reconhecido, famoso, um cara que eu admiro muito. Por exemplo, Luciano Subirá. Pô, cara, eu vou ser sincero, eu programei uma viagem com a Aline para Curitiba. Eu e a Aline, eu ia para Curitiba. É claro que eu ia viajar com ela 2, 3 dias, mas eu programei passar lá um domingo. Por quê? Porque eu queria ir na igreja dele, eu quero conhecer ele. E se eu puder, eu quero estar perto dele, eu quero... Porque o cara é uma referência, ele é maior do que eu. Eu tenho que matar no peito e falar, pô, cara, o que eu posso fazer? Eu posso aprender. E isso acontece. Parece assim, caramba, pô, ele tá querendo ir lá ficar perto do cara, parece... Tem essa questão, vai puxar o saco dele. Não, cara, mas eu queria estar muito perto para aprender. Se eu pudesse, por exemplo, eu fazer o seguinte, cara,
E eu, nas minhas loucuras, um dia eu vou fazer uma proposta dessa. Vou fazer o seguinte, cara, só, eu não quero nada, eu não quero receber R$1, eu não quero dar opinião, mas se você deixar, por exemplo, o Luciano Subirá, se deixa eu ficar aqui 2 meses com você, vou fazer seu dia a dia, vou carregar sua mala, sua maleta. 2 meses, eu não quero fazer nada, eu vou pagar minha hospedagem, eu vou pagar minha comida, mas eu quero só ter acesso a isso. Porque eu entendo, eu acredito, né? Não sei como é que vocês percebem isso, mas eu acredito que isso faria uma diferença na minha vida gigante, gigante. E então eu estaria disposto a fazer esse investimento, né? Eu ia falar sacrifício, mas é investimento. Então, pô, legal esse negócio que eu falei agora aqui, sem querer. Porque voltando para a família aqui, naquele caso que eu falei da família, de você dar uma bola daquilo que não era teoricamente programado, ou aquilo que estava organizado para fazer, a maioria dos homens, a maioria das pessoas entendem como, pô, cara, sacrifício, que saco eu ter que fazer isso aqui, mas tem que fazer, porque alguém tem que fazer e tal, tal, tal. Por que a gente não entende como investimento? Percebe aí a diferença? Por que a gente não entende? Eu estou fazendo um investimento, minha família vai crescer com isso. A gente vai, inclusive você vai angariar frutos, vai colher frutos dessa ação. É o que aconteceu com o nosso amigo que eu comentei ontem. Então, cara, essa linha ela é muito tênue, né? Só eu falei aí, o Elimar. Quem quer falar mais aí? Alguém escreveu alguma coisa aqui. Alguém quer falar aí? Não, eu coloquei só uma frase aí. Eu vou pegar só o gancho do que você falou, coloquei 2 frases aqui que eu costumo utilizar muito. E quando você estava falando aí a respeito da louça, sobre algum irmão e tal, eu vou dar um testemunho sobre isso aí. Eduardo, se você, o teu microfone está só um pouquinho baixo, mas eu estou sem fone, né? Tá todo mundo escutando bem? Não, tá ok, vou falar um pouco mais botar um próximo fone aqui. Vou botar um tá fone ótimo. que vai melhorar para mim, é porque eu estou sem fone. Vai. O que acontece? Eu acho que essa questão também de você tentar fazer alguma coisa, aceitar a mudança, também ajuda muito. Sobre o que vocês estavam falando aí a respeito de louça, de ajuda, eu sou a prova viva do erro. Quando eu e minha esposa, a gente foi morar junto, eu nunca tive esse tipo de criação. De, você sujou, você limpa. Não, colocava lá e o outro vinha e limpava. Então, é um testemunho, né? E o que aconteceu? A repetição dela de me pedir para ajudar, não é porque você é homem que você tem que deixar de fazer, mas não era nem só por essa questão de masculinidade, não. Era uma questão que não era um hábito, nunca foi comum aquilo. E hoje, por exemplo, quando eu vejo esse tipo de situação, eu já penso totalmente diferente. Eu acho que eu tenho que fazer porque é o correto. Se eu sujo, porque eu não vou limpar? Entendeu? Então mudou minha vida. E agora o que está acontecendo? A gente está passando por um problema com meus pais. Meu pai também nunca teve que viver esse momento, nunca precisou fazer. E minha mãe agora está passando por um problema de doença. E eu tive que ir lá, e quando eu cheguei eu pensei, o que está acontecendo aqui? Por que ele não faz? E eu estou tentando colocar na cabeça dele que a mão dele não vai cair se ele fizer aquela mesma coisa, mas é difícil você tirar anos e anos de uma mentalidade travada e colocar numa hora só na cabeça de alguém. É muito complicado. A gente tem que tentar várias vezes até chegar ao ponto que a gente percebe que a gente pode ser melhor. E manter, como o tema que você está falando, não é somente fazer naquele momento quando tem alguém vendo. É você fazer daquilo um hábito até você perceber que é melhor para sua vida. Ô Silas, você compartilhou tua tela aí, acho que é sem querer, peraí. Você queria... eu já entendi o que você quer falar para mim. Daqui a pouco vai expirar, mas daqui a pouquinho a gente vai perder nosso timing aqui, é isso? Confirma aí. Mas beleza. Ô Eduardo, voltando aqui. O Silas botou uma mensagem aqui para mim. Oi, Rodrigo, foi sem querer. Mas era isso mesmo. Tá. É que daqui a pouco a sala... Era o tempo. Eu não sei por que a sala vai cair. Eu não sei se tem algum problema com a conta do Zoom, mas ok. Tá. Beleza. A gente daqui a pouco... Se cair, gente... Eu hoje, por exemplo, não consigo voltar, mas se cair, vamos lá. Vamos até cair. Então, por exemplo, o que o Eduardo está falando. Tá certo ou tá errado? Eu acho assim, cara, essas coisas é um combinado. Eu não acho que é certo ou errado. É um combinado, mas por que a gente não pode ajudar? Isso não tem nada a ver se é homem ou mulher.
eu acho que é a colaboração mútua. Agora, essa questão de... Você falou assim, meu pai nunca foi acostumado a fazer. É verdade. Só que hoje a gente está com uma percepção, na época dele, vamos colocar assim, era natural aquilo fazer. As esposas assumirem totalmente essa responsabilidade. Mas tinha uma questão gigante, né? Por exemplo, a maioria das esposas não trabalhava nessa época. O homem é quem trabalhava. E a esposa cuidava da casa. Está certo ou está errado? Não está certo, tá errado, nem errado, é um combinado. Da mesma forma, eu conheço famílias que, por um monte de questões, a esposa trabalha fora e o marido, por causa das crianças e tal, fica em casa e cuida da casa e da família, e dos filhos. Está certo ou está errado? Não está certo nem errado, mas quando eu falo isso, a gente por dentro dá uma torcida, não dá uma torcida? Assim, não fica meio, pô, como assim? Mas está certo ou está errado? Cara, não está certo nem errado. Se eles acordaram assim, se entendem que é melhor esse formato, por que não? Da mesma forma, a gente já falou aqui sobre dinheiro. Né? Por que o homem que tem que cuidar de dinheiro? Às vezes ele é pior administrador do que a esposa. Pô. Então, caramba, deixa ela fazer, ela vai fazer um trabalho melhor. Se a gente na nossa empresa, eu quero, por exemplo, eu sou empresário. Então, eu quero que em cada posição esteja o melhor. Pô. Não dá para, por exemplo, se eu tiver lá, eu fiz construção. Pô, não dá para eu botar o pintor para subir uma parede, nem o pedreiro para pintar. Pô. Não vai funcionar. Mas, Rodrigo, mas eles sabem fazer. Até vão fazer, eu acredito que vão fazer, porque o cara está envolvido naquela circunstância o tempo todo. Mas será que vai ser o melhor a ser feito? Então, a gente volta a falar sobre aquela questão de investimento. Mas a gente está saindo um pouquinho do nosso rumo aqui. Eu quero voltar para a questão da gente fazer sem que as pessoas estejam olhando. Qual é o limite que vocês entendem isso? Vocês entendem, por exemplo, que esse trabalho aí que o Eduardo estava falando, dele colaborar, ajudar, com a intenção de fazer isso, só isso. Pô, não é desonesto nem hipócrita, pô. Por que seria que, assim, não, eu tô, tipo assim, minha esposa está aqui, então vou dar uma lavadinha na louça de leve, mas na hora que ela sair, vai ficar tudo zoneado mesmo. Eu lembrei até de uma negócio da internet, acho que foi aquele Fábio Porchat, que ele chama um encanador, falando que a pia dele estava com defeito, do apartamento dele, que na casa da mãe dele, ele botava lá, ele voltava, tinha sumido a louça, estava tudo limpo. E na casa dele, a pia estava com defeito. Mas fala aí quem quer falar a respeito disso aí. Fala, Jair. Pastor, para pregar de verdade, eu fui criado com 7 mulheres, né? 5 irmãs e minha mãe. Jair, você foi para Paricada, hein, Jair? E muito. E aí, mas houve um período da nossa vida que a mamãe, como não tinha assim, muita condição financeira, ela teve a oportunidade de ser uma governanta de orfanato. E aí, o que a gente fazia, minha mãe? Pegava todos nós, não só os filhos, mas aqueles que também ali, que ela chamava filho do coração, e botava a gente para fazer as coisas, cara. Botava assim, aquela mesa, vamos escolher feijão, arroz, limpar, entendeu? Descascar. Agora, lavar a louça, em si, não. Eu só vejo isso depois que eu fiquei de adulto, que aí fui trabalhar com o buffet. Aí uma coisa puxa a outra. Hoje, minha filha casada, ela teve 2 garotos, depois da última gestação teve um gêmeo. Amigo, com 4 filhos, aí assim, me agarrou, eu fui para lá. Meu amigo, é que ele falou aí que dormir, né, acordar e ver que a pia cheia de louça, ela tinha que fazer isso, que ela não dava tempo, ela não dava condição. Mas como a gente ajudando lá, amigo, você ia dormir com a última louça lavada, eu não deixava a pia suja, porque eu me incomodava, isso me incomodava também. Chegar de manhã, tem que lavar a louça do café, tem louça da janta para lavar. Camarada, e a pia ficava insuportável mesmo. 4 crianças, 2 adultos, mas eu e a esposa. Pô, era gente pra boa, né? Mas, então, era muita louça. Então, se a gente não chegasse junto, então, eu acho isso aí, a participação nossa, independente se você foi criado ou não, tem que ter uma visão, né? Até porque eu digo, nós como servos, a gente com essa palavra diz, né? Aqui a direita faz, acho que eu tenho que saber, e, né, você faz. Então, a participação é por ti, por quê? Porque sobra tempo, né? Os 2 descansarem, porque se um só puxar, pô, o outro vai ficar também descansado, o outro também descansado. Então, acho que a divisão aí
é um lado muito visual. A gente tem que ser, pô, não, eu posso fazer? Por que eu não posso fazer? Vou fazer. Então, o somar, quem vai lucrar são todos, não só quem ajuda, mas quem é ajudado. É Porque isso você aí. cresce, né? Você cresce em todos os âmbitos, você sobra tempo para todas as áreas da sua vida. Eu vejo dessa forma aí. Mas olha só, Jair, você, por exemplo, você não estava fazendo isso com o intuito de ganhar nada. Com certeza. É mais uma colaboração e uma percepção da Sim. necessidade. Agora, a gente, por exemplo, no trabalho, por que quando tem muita gente que fala assim, o cara, não, deixa lá, o cara empurra aquilo, né? Ah, eu não vou fazer, não tem ninguém me cobrando, não tem ninguém olhando, então eu não vou fazer. Não vou fazer aquilo que era minha obrigação fazer, né? Então o cara ali ele tá aí nesse caso, só que todo mundo percebe que essa linha é muito tênue, é muito apertadinha de você fazer porque tem alguém olhando, tem alguém te cobrando. Aliás, deixa eu falar uma coisa que vocês lembrei agora. Essa aí vale a pena até anotar. Alguém fala assim, eu tenho percebido, cara, assim, Deus tem me incomodado e aconteceu comigo, está acontecendo comigo. Eu já conversei com alguns homens, alguns amigos de fora da igreja e com alguns amigos de dentro da igreja. Toda essa questão da pandemia, tudo isso, trouxe um clima de muita desmotivação, assim, todo mundo ficou muito mais prostrado e tal. Eu comecei a perceber isso em mim mesmo, estava acontecendo comigo. Eu estava mais triste, mais devagar e tal. Aí eu comecei a dar uma olhada nisso, e aí, estudando e lendo, eu li uma frase, cara, que eu falei, é isso aí, porque você fica assim, pô, mas eu não estou motivado, eu tenho que me motivar e tal. Aí eu li uma frase assim, que falava assim, motivação é igual a BP mais FC e mais CP. Eu falei, mas como assim, cara? Aí não fiquei sem entender, né? Aquela frase me chamou a atenção. Aí o desenrolar da frase é assim, motivação é igual a boleto para pagar, filho para criar e... Boleto para pagar, filho para criar. Pô, tem mais algum negócio? Não estou lembrando agora. Filho para criar, não é conta para pagar, não. Boleto para pagar, filho para criar e família para sustentar. É alguma coisa assim. Cara, eu falei... é isso mesmo. Aí a gente tem que matar no peito isso e falar assim, cara, para que a gente sai, né, de casa ou para trabalhar, ou para que você está fazendo o que você está fazendo? Essa frase eu escutei do pastor Theo Hayashi essa semana e me marcou bastante. Vale para a gente aí, para a vida, né? E da gente, cara, tudo que você está fazendo, pega tudo que você faz, todas as ações que você faz. Eu falei assim, para que você está fazendo? Por que você está fazendo o que você está fazendo? E eu comecei a refletir um pouquinho sobre isso. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Às vezes a gente for bem honesto, quando você volta nessa raiz, a gente às vezes não acha uma resposta tão definida, tão exata. Me parece, isso é a minha percepção do que acontece comigo, me parece que às vezes a gente está fazendo porque é o ritmo de fazer mesmo, tá na roda viva, sabe, da vida. Então, não sei se você já passou por isso, ou já teve alguma experiência sobre isso aí, quer compartilhar com a gente aí. Alguém quer falar aí alguma coisa? Pastor? Fala, Limário. Posso falar? Uma coisa que também eu tenho em mente, né, principalmente depois quando a gente conhece a Jesus, é que a gente se torna uma só carne, né? Então, você não consegue, se um não está bem, acaba afetando o outro, né? Se um está sobrecarregado, o outro até a princípio pode não ter a consciência disso, mas isso acaba afetando. Então, para o relacionamento ficar enxuto, né? Para você ter um resultado bem, os dois têm que ficar bem. Então, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Uma coisa que eu tenho observado também, meu filho casou e a minha filha também.
eu vejo muito o meu genro ajudando a minha filha em casa e vejo muito o meu filho ajudando a minha nora em casa. Então, eu acho que o pessoal mais novo, né, de um tempo para cá, eu acho que está mais consciente, principalmente quando se trabalha fora, né? Eu acho que o pessoal mais antigo, né, que ainda tem isso do homem não fazer nada ou deixar tudo para a mulher, e aí a mulher acaba ficando sobrecarregada, né? Esse período de pandemia, a gente em casa, de vez em quando, eu até brinco com a minha esposa, né? Eu estou me sentindo um escravo doméstico, né? Porque o que eu tenho feito é bastante coisa, mas eu sei que eu estou ajudando ela e ela me ajuda de outra forma e acaba ela ficando mais descansada e aí sobra mais tempo para a gente. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Quando a gente se casa, nós nos tornamos uma só carne. Então, se uma pontinha não está bem, isso acaba refletindo e aí abala os dois. Você está falando aí, eu lembrei daquele exemplo. É como uma empresa, né, Elimário? Se todo mundo faz até um pouquinho mais do que era sua simplesmente obrigação, toda a empresa não sai lucrando? A gente está falando de dinheiro mesmo. Isso. O lucro não seria maior? Da mesma forma funciona em casa. Você está falando assim, Isso. o trabalho doméstico porque eu não estava tão acostumado. Claro, porque estava fora o tempo todo e tal, mas agora está dentro. Então, por causa da pandemia. Então, pô, cada um fizer metade, em metade do tempo também aquela tarefa vai ser concluída. E o resto e a outra metade? Na outra metade, agora a gente pode fazer o que a gente quiser, porque agora está disponível para os dois. Isso é a maior verdade. Fala, Alberto. Fala, pastor, tudo bem? Então, vocês estão debatendo aí, bacana, mas dependendo do serviço, eu sou policial militar e na área do militarismo acontece muito da antiguidade. Você, às vezes, é mais novo, mais jovem e chega com novas ideias para poder melhorar aquele serviço, poder tornar... E aquilo ali acaba... As pessoas olham de fora achando que você quer aparecer, que você quer ser melhor do que ele, e que aquilo ali começa a incomodar o ego, a vaidade, e aí aquela pessoa que não tem a mesma vontade de que aquilo melhore, acaba fazendo uma picuinha, inventando, e você começa a ser tirado como chacota. Ali, o que quer trabalhar, o que quer isso, o que quer aquilo. E aí você fica naquela, pô, faço porque vai melhorar, mas tá todo mundo me zoando, tá todo mundo me olhando de cara feia. Parece que eu tô atrapalhando eles. E aí é muito complicado, pastor. E aí chega nessa hora, tu fala, pô, acho que eu tenho que dar um passo atrás, vou ficar aqui, então vou só esperar a ordem, porque o antigo fala, não, olha só, tu não vai fazer isso. Mas tu fala, cara, mas isso vai melhorar, chefe, isso aqui vai ficar melhor pra gente, vai ser... Não é para fazer isso. Para, não mexe, né? É como eles usam o lema lá, para, não mexe, e fica sempre da mesma forma, aquilo nunca vai para frente. Isso aí atrapalha bastante. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda nessa parte do militarismo. Eu tenho 10 anos de polícia, mas os caras que têm 20, 25 anos te olham e falam, ó, não, garoto, tá sobressaindo muito, segura aqui. E aí você fica minado porque os outros não querem que aquilo ali ande. Entendeu? Parece que tem alguma coisa que não é para aquilo ali andar. E aí a gente fica muito travado em velhos pensamentos, em opiniões antigas, e é bem complicado dependendo do serviço que a gente está executando. Cara, eu te entendo perfeitamente, mas eu vejo que o que acontece é um pouco do que o Eduardo... É um comparativo, né? É um pouco do que o Eduardo compartilhou aí sobre o pai dele. Acontece que no militarismo, de forma geral, não é só na polícia militar, mas no militarismo de forma geral, essas coisas, essa rigidez da hierarquia, do que, cara, você vai fazer o que eu mandar, elas são... essa estrutura é muito resistente a qualquer mudança. E aí impera duas coisas ali. Não, vamos fazer por menos, né? Vamos fazer o menor trabalho possível. É o que o Elimário comentou sobre o estigma do serviço público, né? Isso. E o outro lado, que não acontece muito no setor público, puramente, mas na questão da estrutura militar,
essa questão assim, pô, cara, se o cara tem essa vaidade assim, não, pô, se eu deixar alguém que é mais novo do que eu fazer um trabalho que seja melhor do que eu, entre aspas, ele está sendo agredido na sua posição e na sua antiguidade. E aí eu acho que isso, vou pegar o gancho do Elimário, as gerações que virão, elas estão com já uma mentalidade um pouco diferente. Só que na estrutura do setor público e na estrutura militar, essa mudança vai ser mais lenta. A não ser que aconteça o que eu acho que não deve demorar tanto para acontecer. As regras mudarem, tá? As regras financeiras, as regras de estabilidade, porque assim, por que todo mundo não, eu não vou trabalhar no setor público, por exemplo. Não estou falando que é todo mundo, né? Por que uma parte, e graças a Deus o Elimário falou que é minoria, por que o cara fala assim, pô, eu não vou me rasgar de trabalhar, não? Porque ele sabe que se ele trabalhar muito ou se trabalhar pouco, ele vai ganhar a mesma coisa. Ele não vai ter nenhum reconhecimento em relação a isso. Agora, experimenta. Ontem eu fui jogar um futebolzinho. Eu gosto de jogar uma pelada. E aí eu fui convidado, né, para uma pelada. Aí, lá no meio do coisa, o juiz falou assim, gente, olha só, aqui funciona assim. Se você ganhar um cartão amarelo, paga, acho que é R$20. Se ganhar um cartão vermelho, é R$30. Você acha que... Como é que funciona isso? Você acha que a turma grita com o outro à toa? Não grita, porque vai coçar no bolso dele. É a mesma coisa. Você acha que... Por que o Jorge Paulo Lemann, que é o dono da 3G Capital e da Ambev, um monte de empresa, por que a empresa dele explode? Porque o cara bota dinheiro na mão da turma. Só que esfola os caras. A turma trabalha 12 horas por dia, 13 horas por dia, mas ganha 20 salários por ano. 8 salários de bônus. Mas não, todo mundo vai. Eu já trabalhei em empresa nesse nível. Então, assim, ninguém fica, não vou fazer. Meu irmão, nós vamos fazer, porque se essa meta não for batida, a gente não vai ganhar essa grana. Então, a mentalidade muda. E o que eu acho que trava essa questão do servidor público, de forma geral, é exatamente isso. O cara não... Pô, ele olha para ele, cada um no seu egoísmo, ou não sei se é egoísmo, na sua visão de si, o cara está lutando pela própria vida e pela família dele. Ele fala assim, pô, cara, eu não vou ser beneficiado em nada. Por que eu vou dar aqui? Eu vou me desgastar, vou me estressar, vou chegar mais cedo, sair mais tarde. Ele não tem uma motivação para isso, entendeu? No dia que isso foi implementado, e eu já ouvi alguns burburinhos de que isso possa acontecer no setor público, tá? Dele ficar misto, né? De empresas privadas comprarem 49%, por exemplo, dessas companhias. Não sei se é da Polícia Militar, não sei se isso pode, mas do setor público, por exemplo. Vai mudar completamente. O cara falou o seguinte, cara, olha só, se você tem, não sei, por exemplo, você trabalha na parte administrativa, tem tantos processos aqui para fazer. Olha, se você cumprir a meta, ganha um bônus de tanto. Se cumprir, sei lá, a meta mais 20%, tem outro prêmio. Você acha que os caras vão fazer o quê? Vai todo mundo cair para cima e trabalhar. Aí, por isso que, de forma geral, todo mundo entende que a privatização melhora a eficiência. Mas é por causa disso. E, além do que, meu irmão, a meta é 100, fez 80%. A meta é 100, fez 80%, tá na rua. Acabou. E pronto. E a turma se garante nisso, entendeu? Não Com sei certeza. se você concorda com isso aí que eu falei. Se você, concordo, você super concordo, pastor. Isso aí mesmo. E eu o pessoal deixa porque não muda em nada, não influi. Meu salário vai vir lá no final do mês. Beleza, mas, cara, a gente está aqui para fazer um serviço. Vamos fazer o melhor serviço. Vamos querer o melhor, mas não é da vontade de todos. Mas isso aí tem que melhorar, o que o senhor falou. Poderia ter metas, poderia ter... Você aborda, o cara fala, mas está abordando por quê? Meu dinheiro vai cair igual o teu. Eu sei, porque o meu serviço é abordar, é tirar o que não presta do meio da rua, mas, enfim, tranquilo, pastor. Valeu, pastor. Falei, Limário. Pastor, quer dizer, essa realidade já vem mudando, pelo menos no órgão onde eu trabalho. A gente já trabalha com um plano de objetivos e metas, que todo início de ano, o finalzinho, quer dizer, o final desse ano agora, a gente já tem que sentar e traçar os nossos objetivos e as metas do próximo ano. Por equipe, a gente tem que estabelecer o que vai ser feito
por que vai ser feito e o recurso que precisa para que isso seja feito. E isso é avaliado de 6 em 6 meses. Existe uma gratificação que compõe o meu salário, onde eu sou avaliado de 6 em 6 meses, qual é o meu comprometimento institucional, o que eu tenho feito para melhorar o meu processo de trabalho, se eu trabalho bem em equipe, o que eu tenho contribuído, eu avalio o meu chefe e os meus companheiros me avaliam também. E se eu tiver uma redução no meu desempenho, essa gratificação ela é reduzida. Entendeu? Então, até por interesse em não perder, há vários anos que a gente não tem aumento, até por interesse em não perder ou ter um salário reduzido, a gente tem que se esforçar e apresentar resultado. Então, assim, graças a Deus, isso no serviço público, eu posso falar da minha experiência, infelizmente isso não acontece em todos os órgãos, mas isso já vem mudando, e a coisa assim, se você errar, se você cometer um delito sério, existe um processo administrativo, você pode ser demitido sim. É claro que é mais difícil, né? Então, essa coisa da estabilidade, as pessoas, como foi falado aí, não, se eu fizer, eu ganho, se eu não fizer, eu não ganho também. Então, isso já vem sendo mudado de uns anos para cá, e graças a Deus por isso, que isso acaba melhorando a qualidade na prestação do serviço público. Gente, essa questão da estabilidade vai acabar, né? Vai acabar, sim. Eu vejo muito e leio muito sobre empreendedorismo, sobre até a questão macroeconômica do país. É insustentável a gente manter uma estrutura que a gente tem. O país não vai para frente. A gente está hoje com um endividamento interno gigante, até por causa da pandemia também. Mas eu fico feliz de ouvir isso que o Elimário está falando. Assim, se a máquina estatal, se ela não se tornar eficiente, ela vai ser insustentável para o país. Ela já é, né? A gente já tem um déficit por causa disso. Porque o serviço que é prestado no âmbito geral, ele não tem uma qualidade boa, mas por quê? Por causa disso. Não sei, você vai ao Detran. Quantas horas você fica no Detran? Para fazer uma vistoria de um carro que comprou um carro zero, o carro tem 1 ano de uso. Pô, o que você está fazendo lá? Você não precisava nem estar lá, cara. Agora os caras já quebraram um pouco esse negócio. Então, nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe como é que funciona, não existe transferência de veículo. Você é dono de uma placa ou de várias placas. Então, você comprou o carro, você arranca a sua placa, entrega o carro para o outro. Você compra um carro, enfia parafusa a sua placa no carro, tá bom, tá funcionando, pô. Se você for multado, se você atravessar um sinal, qualquer coisa, vai na sua placa e acabou. Porque ninguém ganha multa, não. O cara anda de Corcel 2, a multa é R$10. O cara anda de Ferrari, é R$1.000. Não é assim, cara. Então, é legal a gente deveria se espelhar mais nesses lugares onde a estrutura funciona de uma forma melhor. Mas a gente percebe assim, por exemplo, essa evolução de trabalho lá do setor do Elimário, a coisa já não é assim, se meu chefe não estiver aqui. Cara, se meu chefe não estiver aqui, os meus colegas estão. E aí tem isso chama avaliação 360 graus, né? Essa ferramenta. Se o meu chefe não tiver, o meu colega do lado vai me avaliar mal. Porque se eu trabalhar mal, ele vai ter que trabalhar mais. Funciona para qualquer Alberto, na função dele, para todo mundo. Então, isso começa a elevar o nível da equipe, da empresa, do ministério, de qualquer coisa. Aí, excelente, Elimário. A saída é essa daí mesmo. A saída é essa. Todo mundo tem que evoluir para esse nível. Porque é a única saída, irmão. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa aí, gente? Tá tranquilo? Hoje é só, eu vou precisar ir fechando a sala por aqui, porque meu filho está na casa de um amigo, eu ainda tenho que pegar ele para chegar às 11 na igreja. Então, eu vou pedir permissão a vocês aí para a gente fechar esses 5 minutinhos mais cedo. Mas eu acho que para sempre evolui a nossa mentalidade, né? Sempre a gente cresce um pouquinho mais.
E lembra disso, acho que se uma coisa que fica para nós aqui, que eu acabei falando sem querer, né? Ao invés da gente pegar esse trabalho, né, que a gente... esse trabalho a mais, né, que a gente falou aqui, seja no nosso ofício, seja em casa, né, aquela louça que a gente precisa lavar, e não é, mas não é uma obrigação, mas se a gente encarasse isso como investimento e que o todo vai ganhar, seria bem mais fácil da gente ter essa motivação de executar isso, entende? Se a gente só mudar essa forma de pensar, a gente já ganha bastante. Show! Ô, Darli, compartilhei com a turma aqui, logo no início, aquele livramento que a gente teve aí na segunda-feira. A nossa aventura, né? Deus nos guardou, realmente, né? Realmente. Inclusive, não sei se você ficou sabendo, né? 3 dias depois, mataram uma pessoa, um camarada que ia passando de carro. Foi na terça-feira, no dia seguinte. Ele não morreu, não. O cara está em estado grave ainda. Está no jornal. Ontem, por acaso, eu vi uma nota sobre o estado de saúde dele. Ele foi transferido do Getúlio Vargas para o Copstar, para aquele... O cara é gerente de projeto do Globo, né? Eu falei aqui antes no início. Mas Deus nos guardou, meu amigo. Então, pastor, nós recebemos a graça, né? Deus nos protegeu, estamos aqui e agradecemos cada vez mais. É isso aí. Valeu, gente. Um beijo no coração. Até já aí. Fiquem com Deus. Valeu. Deus também. Um abraço. Tchau. Tchau.